o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso que eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto de comer. Tem dias que o peito aperta. Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que é amigo do nosso canal, que tem prestigiado nossas boas histórias, aqui nosso abraço, nossa gratidão, né? Para você que está chegando e curtiu algumas das nossas boas histórias, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos lançar o último vídeo da série, né? Que tem a ver, né, com a nossa presença no primeiro encontro Paulo Estevam, na cidade de Ibiá. E nosso pulinho ali na festa junina do Instituto do Amor da Pratinha e na psicografia também do Instituto do Amor do Mundo. Fica claro, né? Então, essa história chama Gardenal. Né? Gardenal, para quem não sabe, é um remedinho usado, né, para poder controlar surtos psicólogos. Né? Da Gardenal para ele, ficando assim. Bom, começa assim. Nós estávamos no Instituto do Amor na Pratinha, junto com mais de 1000 pessoas que aguardavam ansiosas uma mensagem enviada pela espiritualidade de algum ente querido, se for através da psicografia do médium espírito Júlio de Carvalho. A emoção daquele breve encontro entre os dois lados da vida era algo indescritível. Só que é que sente dor. E quando o Júlio começou a ler as cartas dos filhos que se foram, dizendo às mães que ficaram, que estavam vivos, que estavam, eu tive como conter as lágrimas que estavam represadas desde que sentimos a aproximação daquele momento de tormento. Quando fortalecemos a nossa fé e não nos cansamos de nos deslumbrar da misericórdia divina e a fé daquelas mães que nunca perderão a esperança de voltarem a falar com seus filhos. Num dado momento, o Júlio nos contou algo de sua vida, quando era jovem e vivia e ouvia os espíritos, e todo mundo achava que ele estava doido de cabeça, e a solução foi passar Gardenal para ele. Né? Imagina só, é novo, via os espíritos, ouvia os espíritos, é doido. Estava com medo, né? Ficava sem saber, que parecia que ele na frente dele, né? O cara surtava. Né? Como o povo não sabia o que era, né? Gardenal nele. Né? Gardenal é um medicamento usado para evitar convulsões e sedar o indivíduo. Não é difícil imaginar um jovem horrorizado e frequentemente descontrolado diante do espírito de um morto, com o coração na boca, sem saber o que está acontecendo, rodeado de pessoas dizendo que é a doidura dele, já que não vê as coisas que ele vê. Né? Com o tempo, no entanto, Deus conduziu o Júlio até que ele começasse esse trabalho fantástico que faz da Pratinha, uma vez que o Instituto do Amor apoia mais de 200 famílias, sendo que 40 pessoas moram no Instituto, acolhe 3 asilos e cuida de andarilhos e pessoas que têm problemas com drogas. Isso aí, palavras do Júlio. Né? Com apenas 40 anos, o Júlio está cursando medicina e temos a esperança que quando estivermos velhos demais, passamos a morar no asilo que está construindo no Instituto. Afinal, o Júlio pretende, após se formar, cuidar de idosos. Né? Além do lugar ser lindo, não tem coração neste mundo maior do que o do médico. E futuro médico geriatra Júlio de Carvalho, cuja vida é dedicada à caridade
Portanto, os abrigados do asilo do Instituto do Amor, com toda certeza, serão almas privilegiadas. Né? Diz o Júlio, ele até brinca, né, que é tanta gente, só dele falar, né, do asilo, né, Deus todo mundo já ficou doido para poder ir para lá. Né, a gente está mais velho, lugar lindo ali. Ele diz que agora em dezembro eles vão começar a construir o asilo. Né? Então o Júlio estava brincando e falava, olha, você precisa fazer um Enem, né, os candidatos ao horário no asilo, né, todos que são. Bom, terminada a psicografia, nós nos achávamos emocionados quando fomos abordados por um espírito que nos disse que veio com a caravana de Santa Catarina, 1.240 quilômetros de Florianópolis a Pratinha. Um dia na estrada, né? Longe pra caramba, né? E o povo foi lá. A senhora, eu até insisti, perguntei o nome do espírito, ela não quis ser revelada. Né? Nem sempre eles querem, né? Bom, o espírito é o espírito de uma senhora, né? E ela disse que ela era o espírito protetor de uma das caravaneiras, né? E me disse que teve um destino parecido com o de Júlio quanto ao Gardenal, pois quando estava encarnada, também via os espíritos desencarnados, ouvia, sentia, e se apavorava com eles, pois não sabia o que eram, né? Enquanto seus pais tentavam convencê-la de que tudo não passava da criação da imaginação dela. Gostei tanto do papo que pedi ao espírito que me contasse o resto da história. Afinal, isso aqui é o canal Espírito Verdade e tem boas histórias, e aquela é uma ótima história. Né? Um ambiente propício, né, para a gente receber essa história. E a senhora, muito gentilmente, abriu o coração comigo. Eu, no final, quando perguntei a ela se podia colocar a sua história no YouTube, através de um vídeo, ela disse que adoraria. Pois assim, ela poderia, quem sabe, ajudar outras pessoas que estão passando pelo que era em julho passado. Na verdade, a senhora me disse que ela vinha fazendo companhia para uma parente, né, que quando colocou os olhos nela, o espírito encarnado, caiu para trás. Mas que desde então tem procurado se informar sobre o fenômeno da mediunidade, o que a levou a sair de Florianópolis e vir para Pratinha. Né? Então o espírito falando, olha, estou acompanhando uma parente minha. Né? Ela me viu, né? No momento em que eu me materializei para ela e ela caiu atrás. Mas aí ela inteligentemente falou, cara, aqui tem alguma coisa, eu não vou fingir que não existe, que eu não vi. Eu vou procurar uma saída, uma resposta para isso, uma coisa razoável. Né? E procurando acabou pegando o caminho de Florianópolis para Patinga. Né? A senhora tinha esperanças que, ao ver o trabalho maravilhoso feito pelo Júlio Carvalho, a parente se animasse e deixasse de lado o medo de se autoconhecer. Né? Porque o médium tem muito medo de conhecer a sua verdade. Né? Todo mundo fala que ele é maluco, então ele prefere passar por maluco para ser do jeito que todo mundo quer que ele seja. Né? E vai deixando passar. Né? Inclusive porque a mediunidade ela traz com ela a responsabilidade. Né? Nem sempre a gente está disposto a assumir essa responsabilidade. Né? Bom, aqui continuando, né? Aparente sendo a senhora esperava que vendo um trabalho magnífico do filho, né? Aparente dela se animasse e deixasse de lado o medo de se autoconhecer e quem sabe passaria a estudar os obras de Kardec, de Chico, de Divaldo, da Ivone Pereira e tantos outros que trouxeram à luz a realidade sobre a vida do espírito e decidisse fazer da caridade sua companheira, né? O que seria sensacional, não é verdade? Afinal, segundo a máxima espírita, fora da caridade não tem salvação. Né? E nem nós não conseguiríamos nos salvar do egoísmo, da raiva, do ódio, da ganância, dos sentimentos ruins, senão através do exercício da caridade. É quando a gente consegue ver pelos olhos do nosso irmão menos favorecido, né? Deixamos esses sentimentos ruins de lado e colocamos outros bem melhores no lugar, né? Como a solidariedade, né? Os sentimentos da fraternidade, né? A partição do pão, né? O desejo de você. Bom, aí a senhora começou a contar a história para a gente, intitulada Gardenal, é claro. Então ela começou assim. Quando eu tinha 9 anos,
Minha mãe chegou para mim e disse que meu avô havia morrido. Mas o engraçado é que ele estava ao lado dela. Né? Poxa vida. Ele estava ao lado dela, sorrindo para mim. E quando eu disse a ela, né, não, vou estar do lado. Vamos ainda não chorar. Tá? Daí para frente, tudo que é morto da família me aparecia. Assim como os vizinhos e amigos mortos também. Né? É que assim, né? Meus pais acharam no início que eu dizia aquelas coisas por causa do trauma causado pela perda. Mas com o tempo, já que os mortos me diziam coisas que demonstravam que eles estavam bem vivos, meus pais correram comigo para o médico. E desde então passei a viver dopada, ou fazendo algum tratamento com a finalidade de fazer com que os fantasmas que eu via desaparecessem. Chegada a adolescência, meus pais costuraram um casamento para mim. E imaginei que se me casasse, talvez ficasse livre da vida que eu levava como uma prisioneira, né? E teria mais liberdade, pararia de tomar medicamentos que me tiravam do ar pela boa parte do tempo. Meu marido, diferente dos meus pais, não combateu minha mediunidade com medicamentos e internações, mas com proibições e sarcasmo. É uma tática, né? Você passa a fazer hora com a cara da pessoa, né? A humilhá-la, né? Aí ela acaba desistindo. Né? Chega pro cara, nossa, como você é ruim de bola, se fosse você largar. Muito mais poderoso dizer isso do que falar, largue isso, largue aquilo. Né? Machista, ele dizia o que eu podia e não podia fazer. E quando eu dizia a ele sobre os fantasmas, ele fazia graça da minha cara, terminando por gargalhar, como se eu tivesse contado para ele uma boa piada. Você, como toda mulher, é fraca na cabeça, por isso vive vendo coisas que só existem dentro dela. A fazer algo que preste, que os fantasmas vão embora. Isso também, né? E para me dar o que fazer, ele me deu 4 filhos para criar. 3 moças e um rapaz. Como eu passava o dia lavando, passando, cozinhando e correndo atrás de 4 crianças, passei a não ligar para os meus fantasmas, que se desesperavam, né, por não conseguirem mais falar comigo, pois contava que eu levasse algum recado para a família que ficou para trás. Alguns ficavam com raiva, eu aparecia nos meus sonhos reclamando, até que se cansavam e sumiam, graças a Deus, pois não era fácil tocar meu batente depois de uma noite mal dormida. Os meninos cresceram e voltei a ser procurado pelos espíritos. Vi na televisão, no dia 28 de julho de 71, o programa Pinga Fogo. Pinga Fogo foi um marco na televisão. E a entrevista do Pinga Fogo com Chico Xavier teve uma audiência até hoje não superada. O entrevistado foi Chico Xavier. E todo mundo assistiu ao programa, né? Todo domingo, cara, o país inteiro parou para assistir o Chico, né? Que teve uma audiência da televisão até hoje, inclusive o meu marido, né? Constrangido pelos amigos, já que todos falaram do Chico. Né? Meu marido era contra isso tudo que o Chico falava, discordava, mas não deixou de assistir. Né? O sucesso do programa foi tão grande, eu acho que todo mundo quis virar espírita depois dele. O que era algo praticável, pois não haveria casa para todo mundo, né? Caso todos quisessem se tornar espírita. Eu aproveitei então para provocar o meu marido. Eu perguntei a ele se pretendia ajudar os pobres, e ele me respondeu que aquilo ia passar, que era apenas uma moda como outra qualquer, um surto momentâneo da consciência coletiva, querendo ser boazinha, mas que a realidade era cruel e o mundo não era um mundo de fantasias. Bom, entretanto, em 21 de dezembro do mesmo ano, lá estava o meu marido com a cara pregada na tela da TV, assistindo né, a mais uma entrevista com o Chico no Pinga Fogo. Cara, o Chico incrível, Chico, cara, ele arrasou. Como meu marido era um sujeito turrão, ele fazia de conta que só assistia ao programa
para depois fazer chacota da cara de quem acreditava naquilo que ele chamava de besta. No Natal, reunido com a família, ele já havia bebido todas quando o parente perguntou a ele sobre Chico Xavier. E ele respondeu dando uma gargalhada. Você já viu um espírito, tio Jorge? Eu não, e eu tenho certeza que ninguém nunca viu. Esse tal de Chico é um lunático que está dando bem, está se dando bem às custas da fé tola alheia. Mas isso não é para menos, pois a vida está difícil. Qualquer coisa que possa ajudar e aparece na TV está valendo. Mas não gosto de mim pela via meu marido. Fica admirado com a imaginação do sujeito. Imagina só que o espírito reencarna. Eu mesmo sou a reencarnação da minha avó. Tenho certeza disso. Ficava olhando, né? Para ele chique de mim. Que abrisse a boca e ele revidasse. Ainda mais porque as crianças estavam com os olhos pregados no pai, sem ver o que estava acontecendo, né? Porém, por mais que eu fizesse, meu querido marido barbarizou o Natal. Não poupou ninguém, nem os parentes muito velhos, descarregando seu azedume anti-chiquista nos ouvidos que estivesse ao alcance de sua boca raivosa. Né? Todos foram provocados por ele, até o peru de Natal. E ele debochou de cada um em franco desrespeito pelo que acreditasse ou deixasse de acreditar. Um verdadeiro circo de horror. Constrangidos pela situação, os parentes foram indo embora, um a um, até que ficamos apenas ele, as crianças e eu. Lutava para amenizar a ação corrosiva do ácido, da ridicularização e do pouco caso, que havia destruído o desejo de união e alegria da nossa festa. Mas meu marido não deu sossego até que adormeceu. Isso é triste, né? O cara encheu a cara e fez o carnaval, o Natal da família. O engraçado da minha tragédia natalina é que os meus filhos nunca mais se esqueceram do que o pai fez. Né? Traumatizados, eles evitavam falar sobre espiritualidade com ele, que, ressentido, vivia insistindo no assunto para evitá-los. Uma grande e silenciosa guerra religiosa passou a acontecer no seio da minha família. Se eu parava de dar palpites sobre o assunto que eu recebi da reação ruim do meu marido, calei-me de vez, pois não queria piorar as coisas. O problema é que a espiritualidade chama o espírito. Os espíritos dos meus filhos foram sendo lembrados de seus compromissos com a espiritualidade, né, adquiridos antes de encarnarem, e cada um foi parar em uma casa existencial. Né? Então, eles estão destinados, na verdade, a participar da família espírita. Muitos são chamados, poucos escolhidos, está escrito. Porém, o meu marido deu uma baita força para os filhos, para que os filhos, né, corressem para atender o chamado, abraçando a causa espírita, mas para desafiá-lo. Né? Como se dissesse a ele, né? Como se dissessem que eles faziam o que queriam e não estavam nem aí para a proibição. Então é meio isso aí, né? O pai fez o circo, os meninos horrorizaram e resolveram alfinetar o pai, né? Abusar do radicalismo do pai para poder irritar. O filho vai crescendo, virando adolescente, e aí essa situação vai ficando cada vez pior. Né? Os pais não terminam o controle, né? O prestígio diante dos filhos. Né? Bom, muda. Testemunhei as batalhas entre pai e filhos. Meus meninos adoravam o filho do pai, fazendo com que ele fizesse discursos memoráveis sobre os motivos de sua incredulidade, alguns tão ridículos que meus filhos não conseguiram suportar, segurar o riso e caíram na gargalhada na cara do pobre coitado. Né, do pai. Porque o cara ele começa a falar muita coisa estranha, começa a inventar coisa, começa a mentir, e os filhos pegam isso tudo. Os jovens sabem de tudo só, pegam tudo rapidamente e usam isso contra o próprio sujeito. Né?
A gente que vivia numa época de muitas mentiras, né? Onde a verdade é manipulada, transformada em mentira, né? Usada para compor uma mentira, para dar uma ideia assim, da mentira ser uma meia-verdade. Hoje se faz muito disso, né? Mas os jovens são muito safos, eles não caem em qualquer conversinha, eles sabem o que eles fazem. Bom, meu marido foi ficando doente por causa da guerra. Ele envelhecia, se fragilizava, enquanto os meninos cresciam e se fortaleciam. Portanto, a derrota dele não ia demorar. E a guerra começou a acabar quando ele foi diagnosticado com câncer. Coitado do cara, né? O médico deu a ele 6 meses de vida. Mas mesmo acabado, ele não perderia a guerra assim tão facilmente. Né? Cada um dos meus filhos, então, levou o pai até a casa de caridade que frequentava, com a esperança de salvar a vida. Meu marido foi sem reclamar. Em cada caso, os espíritos falaram com ele através dos médiuns, alertando sobre a necessidade de mudança de atitude psíquica imediata, pois ele só viveria a espiritualidade se acreditasse nela, e que se mantivesse crítico em relação à vida futura, o futuro dele seria um futuro de sombras, e ele viveria como um cego. O André Luiz lá no nosso lar viveu um tempão umbral, por causa da incredulidade dele. No dia que a ficha caiu, aí olhou para o lado e estava o mentor espiritual dele, olhou para a quarta, falou, poxa, que fim, tanto tempo você abrir o olho, né? Até passar a acreditar que o Espírito é eterno, que não se move, que não se morre, e existe uma outra dimensão, onde os espíritos vivos da carne se reúnem, de acordo com suas afinidades. Bom, meu moribundo marido ouviu quietinho, como se acreditasse em tudo que eu via, né? E quando acabou sua peregrinação, chamou os filhos e disse assim, ó, eu tenho um cofre em que coloquei meu tesouro dentro. Ações de minhas companhias, joias, moedas estrangeiras, ouro. Mas não vou dizer a senha para vocês. Eu vou carregar esse segredo comigo quando morrer. Como vocês acreditam nos médicos, assim como o Chico Xavier, prometo que se eu não virar pó, como eu acredito que eu vou virar, mas um espírito livre e feliz, como vocês acreditam, irei contar para o médico da casa que frequenta qual é a senha. Olha, meu caro. Vocês sabem que eu nunca descobri uma promessa em toda a minha vida. E não será depois de morto, se eu estiver vivo, que vou fazê-lo ainda mais com meus filhos. Assim, vou provar a vocês, essa história é boa, uma vez por todas, que não tem razão, e que vocês estão vivendo um delírio coletivo, que tudo que o Chico Xavier falou é besteira, e que estão perdendo tempo precioso em si. O pai falou isso. Porém, a senhora com quem a gente conversava e estava contando a história, ela falou uma coisa curiosa. Nunca concordei dos meus filhos terem usado da espiritualidade para atormentar o pai. Apesar do pai dele ser um mala religioso, sempre que a oportunidade aparecia, eles arrancavam o couro do pai, humilhando por causa da ignorância do próprio coitado com relação às coisas do espírito. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que debocham das coisas que a gente conversa com essas pessoas porque elas não entendem. É difícil para elas entenderem. Isso é uma coisa curiosa. Eu, com o tempo, aprendi isso. Às vezes eu converso, a pessoa responde um determinado assunto, ela ri, debocha, ridiculariza. Mas, mais de uma vez, as pessoas que debocharam de mim acabaram estudando o assunto, chegaram à conclusão que aquilo servia para elas e passaram a compartilhar comigo na mesma caminhada. Por isso a gente nunca pode perder a paciência com essas pessoas, ainda mais quando elas são os nossos companheiros, nossos parentes, nossos amigos queridos. Nem todo mundo pensa igual.
Então a gente tem que dar tempo ao tempo. Tá? O exemplo, na verdade, é que convence, né? Como diria o Arthur Amanda, né? Falou isso, a palavra convence, mas o exemplo é a raça. Né? Bom, mesmo que meus filhos trabalhassem numa casa especial, praticando caridade, eles não tiveram caridade com o pai deles. Eu confesso que achei bom quando meu pobre marido deu uma gargalhada, usando de suas últimas forças, quando terminou de contar sobre o tesouro que deixara de herança para os filhos. E não durou muito mais. Os meninos então correram às suas casas assistenciais e pediram ajuda do médico. E não demorou muito que cada médico respondesse ao apelo deles com a senha ditada pelo espírito recém-desencarnado do meu marido. Porém, nenhuma das senhas abriu para nós. Tamanha foi a desilusão que todos eles deixaram as casas em que trabalharam. Com o tempo, fui conversando com cada um deles até que chegasse à conclusão que não dava para largar algo essencial para a aula. E acabaram retornando, como filhos pródigos, ao trabalho com a caridade, apesar de duvidarem de mim do mesmo jeito que duvidava do pai. Apenas eu não brigava, nem discutia, apenas sugeria e dava, sem nunca bater de frente com eles, fazendo assim com que acreditassem que o que eu desejava que eles fizessem era o que eles acreditavam que queriam fazer. O que não é nenhuma mágica ou poder sobrenatural, mas um talento natural das mães. A mãe fala daquele jeitinho, né? Ela vai levando a gente na conversa para a gente ver, a gente está fazendo o que ela quer. Né? Mãe, você não sabe de nada. Não adianta eu tentar explicar, porque a senhora não vai entender, pois a sua ciência é a ciência do tanque de roupa suja e do forno de fogo. Olhei, né, para minha filha, né, os filhos estão sabidos, né? E balancei a cabeça como se eu concordasse com ela. Isso está certo. Apesar de ter comigo que não é preciso grande ciência para fazer a caridade, basta um pouco de boa vontade. Afinal, não há ninguém que seja tão pobre que não tenha que dar, nem tão rico que não tenha que receber. Né? Você pode dar, se você não tiver nada, uma oração. Né? Senhores, da razão, como são todos os filhos adultos, eles arrombaram o cofre atrás do tesouro. Mas ficaram decepcionados quando acharam o cofre vazio. Você perdeu. De duas, uma. Ou o pai mentira para eles, e não existia tesouro nenhum, ou algum médio havia recebido a senha correta e roubado o tesouro. Nossa, coitado dos médios, né? Aí o cara lá já tinha detonado os médios, e ele por cima. Agora no final, como vingança, fez com que os médios fossem suspeitos de roubo, de usar a mediunidade para roubar. Né? O pai deles devia estar dando boas gargalhadas na cara de todo, os filhos não eram daquelas, estando vingado pelos maus tratos que sofreram os meus meninos por causa do fanatismo religioso. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, que eu vejo dentro da doutrina, é ser mais humilde, né? Em vez da gente se colocar no alto do pedestal, eu sei tudo, sei coisas incríveis, isso é verdade. Né? A verdade, os bons espíritos disseram, é a caridade. Né? Fora da caridade, tudo mais, né, é perdição. Então, a gente tem que ver, quando a gente conversa com a pessoa, né, não tentar se colocar acima dela. Isso é fanatismo religioso. O cara que bate no peito, eu tenho a verdade. Como cada um de nós tem a sua verdade, cada um de nós sofre de uma forma, se alegra. Não dá para a gente fazer uma padronização, faça isso, você vai ser feliz, você vai deixar o teu bolso, não é bem assim. Quem somos nós para falar do outro? Bom, meio-dia também chegou, né? Dia da senhora que estava nos contando história. Não demoraria eu fazer a passagem para a verdadeira vida, quando pouco antes disse aos meus filhos que eu é quem havia aberto o cofre e que tinha dado conteúdo para a obra de caridade. Pois eu acreditava que na ocasião eles não mereciam o tesouro que o pai havia deixado, uma vez que o tesouro não passava do último ato de uma guerra santa, e toda a guerra não fosse antiga. E o bom uso do tesouro podia favorecer o espírito dele, né?
espírito do falecido, né? Pegou a grana dos pobres, né? Melhor do que dar para os filhos como motivo para que brigassem, né? As heranças e os complicados. Mas como, mãe? Os quatro me perguntaram. Mas você pensou que isso? Como é isso? Nunca a senhora me toca. A senhora não sabe de nada, não sabe nada de mediunidade, não saca nada de nada. Aí ela respondeu: o espírito de seu pai me apareceu e disse que ele estava errado e que o Chico Xavier estava certo, mas que ele só descobriu a verdade depois que foi ouvir de cada um dos médicos das casas que os filhos frequentavam e soprou-lhes senhas falsas. Olha que maldade, né? Obsediar os médicos. Arrependido, como já não contava mais com a confiança dos médicos, se viu obrigado a procurar a única pessoa neste mundo que sempre ouvira ser discutindo. Eu, né? Mesmo tendo passado a vida inteira jogando na minha cara que eu não passava do meu desmio. Ocorre que não, de tão logo adentrei a espiritualidade, me vi relativamente lúcida, recebi a visita do meu marido e ele me disse que estava em processo de reencarnar. E como ele havia sido um inimigo da fé espírita, voltaria a carne como médium. Coitado dele, né? O pichou os velhos do inteiro, brigou com os filhos por causa disso. Vindo a ser filho da minha filha. Seria neto, né? Da mãe que estava falando aqui para gente. Essa que veio na caravana. Olha só. A moça da caravana tinha um filho, a reencarnação do pai, incrédulo e anti-espírito. Olha só que coisa, né? A vida é cheia dessas coisas, né? Ele me pediu para ajudá-lo, né? O marido pediu para me ajudar. Com o seu anjo da guarda, e mais do que depressa eu aceitei a tarefa. Meu neto está crescidinho, né? E não tem muito tempo começou a ver e ouvir os espíritos. Né? E minha filha se assustou quando ele disse que me viu. Como ela estava cheia de dúvidas, me viu obrigada a materializar para ela. Né? Quando disse que ela devia confiar em Deus. Ela então recorreu à casa especial e à ajuda do mediador, que me possibilitou me manifestar e fazer com que ela soubesse que tínhamos um trabalho a fazer. E ela entendeu o recado. Compreendeu que devia educar o filhote na fé. De lá para cá, temos nos comunicado através do médico da casa que ela frequenta e às vezes falamos nos sonhos dela. Né? Agora estamos eu, ela e meu netinho aqui no Instituto do Amor. Olha só que legal. Né? Tomando uma dose de fé na veia. Né? O que posso fazer? O que posso fazer? A não ser agradecer a Deus por esta oportunidade de Deus. Né? Olha que testemunho massa. Né? Lá veio a moça com o filho, né? O filho com certa mediunidade, né? Filho que vê espíritos, né? Em vez de dar gardenal para o menino, levou lá o menino para ver o jogo, né? Para ver o jogo, para ver esse exemplo maravilhoso, né? Estava incrível. E provavelmente esse menino, motivado, né, por essa experiência, quem sabe o que ele vai fazer, né? Pode fazer coisas incríveis, né? Pode ser um grande médico, ajudar muita gente. Né? Pois é, vocês gostaram da história? Dessa boa história? Uma história massa, né? Nós lá no Instituto do Amor, e eles os filhos encarnados, né? Estava a senhora atrás da filha, o sua vez estava atrás do menino, fazendo uma bagunça, né? E para o menino vai ter carreira. Inclusive teve, né? Essa senhora que nos falou também, provavelmente é aquele tipo de coisa semelhante. Então, né, a gente tem que ter paciência, né, com as pessoas que vivem um mundo diferente, né, da gente, né? Elas enxergam as coisas de uma forma diferente. Né? Não dá para a gente querer simplesmente tentar fazer com que o mundo delas seja o mundo, nosso mundo.
com a desculpa de que não, eu sou normal. Na verdade, o médium é que enxerga mais do que nós, que não somos médios. Né? E olha aí, diz o livro dos Espíritos que todos somos médios, que todos devemos enxergar, ouvir, sentir, só que vai levar um tempo, enquanto tem outros que estão na nossa frente. Então, quando a gente picha, maltrata, dopa o outro lado, nós estamos, no fundo, suspeitamos que isso não é correto, que há alguma coisa naquela pessoa que é diferente de nós, mas que isso, na verdade, não torna essa pessoa uma pessoa perigosa, que tem que ser evitada. Depois que a gente estuda e aprende, analisa, pensa, tudo que aquela pessoa faz, muitas vezes a gente chega à conclusão, e a gente chega à conclusão quando vê o trabalho do Júlio de Carvalho na Caixinha. O Júlio é sensacional. É um menino que veio tomar os garneral, teve dificuldades incríveis quando era menino, não conseguiu estudar, viu o socorro dele, e hoje é o cara, a gente chega lá de tudo, que não é maravilhoso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou dizer que Ele está